Oi, meu nome é Brena Timba Freitas, eu faço o segundo ano de administração da Escola Francisca Maura Martins e eu vou falar um pouco sobre deslocamento de equilíbrio. Segundo o químico francês Henri-Louis Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido direto ou para o sentido inverso, quando submetida a uma perturbação externa. Essa afirmação, proposta pelo químico, passou a ser conhecida como o princípio de Le Chatelier. Observação: reação direta é aquela em que os reagentes se transformam em produtos, já a reação inversa é aquela em que os produtos se transformam em reagentes. Uma reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa, ou seja, os reagentes se transformam em produtos com a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagentes. De acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre que uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento de equilíbrio irá ocorrer no sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio na reação. As perturbações capazes de deslocar um equilíbrio químico são: variação da concentração, quando a concentração em quantidade de matéria, que é em mol por litro ou molar, de um participante da reação é alterada, seja diminuída ou aumentada, irá ocorrer o deslocamento do equilíbrio, desde que este participante não esteja no estado sólido. Assim, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se a concentração de um participante for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao aumento. Porém, se a concentração do participante for reduzida, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio em sentido na diminuição. Um exemplo: aumenta a concentração de A em equilíbrio, desloca para a direita. Diminuindo a concentração de B, o equilíbrio desloca para a esquerda. Outro exemplo: variação da pressão. A variação da pressão só promove o deslocamento em equilíbrios que apresentam componentes gasosos, já que quando ela é aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si, e quando a pressão é diminuída, elas diminuem os choques entre si. Os choques entre as moléculas aumentam com o aumento da pressão, porque o volume, o espaço, é diminuído consequentemente, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhada com o aumento do volume. Observação: em um equilíbrio químico, a análise do efeito da modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes e produtos. Volume esse que está relacionado com o coeficiente da reação. De acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume, enquanto a pressão for diminuída, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio. O exemplo fica assim: aumentando a pressão, o equilíbrio desloca para a direita, por ser o lado menor do volume. Diminuindo a pressão, o equilíbrio desloca para a esquerda, por ser o lado maior do volume. Outro exemplo: variação da temperatura. O aumento da temperatura de uma reação em equilíbrio favorece para que as moléculas se choquem mais, enquanto que a diminuição da temperatura diminui a agitação delas. E, consequentemente, os choques, sendo que o aumento da temperatura sempre favorece reação endotérmica, aquele que absorve energia. A análise do efeito da temperatura em um equilíbrio leva em consideração principalmente o ΔH da reação. Se o ΔH for positivo, a reação direta será endotérmica, enquanto a inversa será exotérmica. Caso ΔH seja negativo, a direta será exotérmica e a inversa endotérmica. E o exemplo dessa questão aqui, que aumenta a temperatura, é: aumentando a temperatura, fica igual ao equilíbrio, desloca para a esquerda, por ser o sentido da reação endotérmica, já que o ΔH é negativo, e diminuindo a temperatura, o equilíbrio desloca para a direita, por ser o sentido da reação endotérmica, já que o ΔH também é negativo. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado.